Uma participação aqui da Cláudia Figueiredo. Em uma determinada reunião, se manifesta um espírito orientador, no qual você vivenciou aquela orientação, já anteriormente. Seria uma nova oportunidade para rever se você falhou na questão anterior? Sempre. Qualquer comunicação sempre vai ser uma oportunidade de eu me ver, de eu me rever. Não importa se é do mentor, não importa se é de um espírito que teoricamente vem para te afrontar, para te agredir, achando que está brigando com você. Qualquer fala, ela vai servir para que eu veja e me reveja. Se for um mentor que me chamou a atenção de uma determinada situação, daqui a um tempo ele volta e fala a mesma coisa, é para eu pensar mesmo, né? O que eu caminhei nisso, como é que eu aproveitei isso. Então sempre é isso, a gente tem que aproveitar. E humildade para aceitar o puxão de orelha. É verdade. Uma participação da Lu aqui, a partir dos justiceiros, os espíritos são considerados inimigos públicos, pois fazem parte de facções criminosas do astral inferior que visam um impacto coletivo. Só voltando nessa questão aí do puxão de orelha, eu comentei sobre a questão de, às vezes, de um espírito que teoricamente seria um adversário ali naquela reunião. Gente, nós estamos falando de amor, assim, outro dia eu estava no culto lá da Associação Médico Espírita, no culto no lar, e a gente discutindo uma passagem, não lembro qual era, conversando sobre ela, e eu fiquei me perguntando assim, o que falta para mim, para que eu saia daqui, né? Para que eu deixe esse mundo de provas e expiações e entre na regeneração. O que me falta para evoluir? E eu fiquei pensando, né? Aí eu vi um monte de defeito meu, um monte de coisa assim. Num outro culto, no seguinte, veio um outro texto que falava do amor arrebatador, dos loucos de amor. E aí eu fiquei pensando, né? Eu lembrei do Chico Xavier, da Irmã Dulce, da Madre Teresa, né? De grandes espíritos que amaram em detrimento de tudo, né? De qualquer bem material, de qualquer elevação pessoal. E aí eu vi assim o tanto que falta para mim, né? Então, se um espírito chega numa reunião e fala assim, peraí, você está falando de amor? Olha o que você fez com a sua filha lá na sua casa. Olha como é que você tratou a sua esposa. Eu tenho que enfiar minha viola no saco, porque é mesmo, né? E eu tenho que aprender com isso. E eu tenho que ter essa humildade aí que o Ricardo falou, de entender que eu não sou melhor do que nenhum obsessor. Nenhum. Que assim, é só um lado diferente nesse momento da existência. E olha, quem sou eu para dizer que eu não posso andar para trás nesse aspecto, né? Que eu não posso, dependendo da circunstância do que acontecer comigo nessa vida, chutar o balde de novo, como eu já devo ter chutado um monte de vezes. Então, essa humildade de entender que a gente não é, né? A gente está querendo tentar ser. E aprender. Exatamente, Arnaldo. Eu lembro de uma vez, logo no início, alguns anos atrás, um mentor falou lá do nosso grupo que eu tinha um longo caminho pela frente. Na hora que ele falou aquilo, eu me dei, ai meu Deus, o que me espera, o que me aguarda. Mas hoje, olhando para aquilo, eu vejo assim como um estímulo mesmo, como uma alegria mesmo, como uma oportunidade. Porque agora eu sei que eu estou no caminho certo. É passível chutar o balde de novo, porque não sei, conforme a situação que eu enfrente aí pela frente, né? Que atitude eu vou tomar, né? Mas pelo menos eu tenho a alegria de saber que eu fiz uma escolha e que até o momento eu estou caminhando com ela, lutando contra os meus desafios, contra as minhas imperfeições, um dia um pouco melhor, um dia um pouco menos, dou um retrocesso às vezes, perco a cabeça um dia, né? Mas é isso aí, humildade, né? Para reconhecer que a gente tem que seguir adiante, né?
eu costumo fazer nas minhas orações diárias, né, um seguinte agradecimento. Pai, eu agradeço porque eu tive muitas reviravoltas na minha vida, né? Mudanças de emprego, e hoje eu tenho uma situação não tão estável quanto eu tinha, mas eu tenho condições de seguir adiante e manter hoje a minha vida. Mas aí eu agradeço sempre ao Pai o que eu perdi, né? O que eu abri mão, né? O que eu sou hoje, o que eu deixei de ser, né? O que eu perdi, mas eu agradeço sobretudo o que eu serei o que eu serei um dia, né? Porque a escolha, né, que eu faço, que eu fiz, né, que eu assumi para mim mesmo e perante Ele, mas ciente, né, de que há um caminho longo, aceito esse caminho longo e me proponho a trilhar esse caminho, por mais difícil que seja, que possa vir a ser. Meninos, nós vamos ter que ser mais objetivos, porque as perguntas estão se Então vamos lá. auto-reproduzindo. Ó, um recadinho carinhoso para o Arnaldo, da Cláudia Figueiredo. Você é fantástico. Nós também achamos. A Olivia também está te mandando um abraço. E a Júlia está comentando que você vai ter que ficar aqui muito tempo, porque você tem muito trabalho para fazer para contribuir com o crescimento pessoal e espiritual de muita gente. E a Neide está comentando que nós estamos caminhando com passos pequenos, devagar, mas estamos caminhando. Tem uma pergunta aqui importantíssima, que tem a ver com a fala da Lu, que ela comenta que a partir dos justiceiros são inimigos considerados inimigos públicos, pois fazem parte de facções criminosas do astral inferior que visam o impacto coletivo. E aí a Yara pergunta, com esses tipos de espírito, consegue-se inverter os chakras frontais e coronários para resgatá-los? Ou, caso não seja possível, vamos deixá-los ir? Não. Não para a segunda pergunta. Para a primeira, sim. Não vai dar tempo hoje, gente. Nós temos 15 slides, mas assim, não vai dar tempo de a gente fazer um terço desses slides hoje. Nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas eu vou adiantar alguma coisinha com isso, que é o seguinte: existem muitas técnicas que podem ser usadas em vários atendimentos. Essas técnicas estão muito bem colocadas no livro do Jaider. Como é que chama? A gente fugiu o nome agora. Transtornos da desobsessão. Transtornos da obsessão. O outro. Enigmas da desobsessão. Enigmas. Eles vão estar no Enigmas e depois no outro, né? No Desobsessão. Relatos e técnicas de atendimentos mediúnicos. Isso. Pois é. Os dois aqui, ó. Tchau. Mais para a esquerda, aí. O outro agora, aí. Beleza. Pois é, eles estão muito bem colocados. Só que o seguinte, técnica, ela tem que ser usada no momento certo, da forma correta e se for necessário. Tá? Então, assim, a técnica, ela não pode sobrepujar o diálogo quando ele for possível, ela não pode estar no lugar do amor, ela não pode ser um instrumento que eu vou usar para ficar livre do espírito, para resgatá-lo sem acolhê-lo, né? Ou sem tentar primeiro nesse momento. É claro que os inimigos públicos, eles são mais difíceis, como eu falei, porque qual que é a diferença de um inimigo público para um inimigo privado? A diferença é a rebeldia, que também tem um slide sobre isso, né? Sobre a culpa gerando rebeldia ou remorso. O inimigo público, ele chuta o balde. Em um determinado momento da existência espiritual dele, em alguma encarnação, ele teve uma decepção muito grande, provavelmente, e essa decepção fez com que ele chutasse o balde. Ah, é assim? Então agora vocês vão ver quem eu sou. E a partir daí ele começa a se encapsular, né, em si mesmo e juntar energias e buscar alianças
porque ele quer combater a humanidade, ele já não quer mais combater aquela pessoa. Ele começa, às vezes, combatendo uma determinada ordem religiosa, um determinado grupo, e esse ódio, né, essa falta de empatia e essa vontade de botar fogo no mundo, ela começa a se expandir para toda a humanidade, né? Eles são inimigos do Cristo, eles querem terror, né? Exatamente. Eu tenho uma ideia, né, que me surge de vez em quando. Eu ficava assim intrigado com aquele pessoal do Comando Vermelho, do PCC, que dominavam o tráfico, que tinha influência em várias camadas da sociedade, que ganhavam dinheiro, que tinham poder, que ostentavam, mas mesmo assim eles queriam queimar ônibus. Eu ficava pensando, gente, que pessoal burro, né? Queimar ônibus, porque assim eles vão deixar a sociedade com raiva, eles vão chamar a atenção da polícia, da justiça, vai prender um monte de gente, mas assim, qual que é o objetivo? É o terror. Eu não tenho o objetivo de conseguir alguma coisa prática queimando ônibus. O objetivo é mostrar o meu poder e o meu desprezo pela sociedade, né? Então esse é o inimigo público. Por isso ele é mais difícil de atender, né? Agora, as técnicas, sim, pode ser feita rotação de chakra, pode ser feita descristalização de chakra, tem várias formas que podem ser feitas. Agora, deixá-lo ir embora, desistir dele, não, nunca. Nunca a gente vai desistir. O Cristo nunca desiste de nós. Ele pode ir embora, né? Se ele conseguir se afastar, ou se ele vai ser levado, né? Porque às vezes ele está ali retido, né? Ele foi levado para aquela situação, às vezes ele nem sabe, então ele não vai poder mais exercer o poder dele, mas a gente falar, não, ó, cansei, quando você não adianta, pode ir embora que eu não vou conversar mais, não, nunca. Vamos a seguir? Vamos. Então vamos. O Ronaldo Jardim pergunta: os espíritos que são atendidos nas reuniões de desobsessão chegam mais de forma voluntária ou são conduzidos? Os dois, depende. Né? A voluntária, que eu estou dizendo assim, às vezes eu já vi narrativas várias vezes de espíritos falar, não, eu estava passando aqui na porta e resolvi entrar. Talvez essa seja a verdade que ele conta para ele mesmo, né? Que ele percebe dessa forma, mas ele foi intuído, tem um espírito anjo de guarda lá, guardião do lado dele, encaminhando, às vezes ele não sabe que ele está sendo encaminhado. Né? Pode ser que esteja curioso, veja lá um local cheio de luz e entre. Mas a maioria é conduzido, ou conduzido levado dessa forma, às vezes ferido, às vezes machucado, né? Ou então meio coagido, né? Aquele momento, aquele local, para que ele seja esclarecido, para que ele possa ter oportunidade de rever o caminho dele, a trajetória dele. E no caso das evocações, né, todos são conduzidos, né? Sim. Né, são levados pela espiritualidade, pelos mentores da casa. Muito bem, a próxima pergunta é a seguinte, feita pela Olivia Rivani. Gostaria que falasse um pouco sobre alimentação versus mediunidade, especialmente no momento em que ela está despertando. Essa não vai ser pergunta que eu vou responder, não. Aí são dois médiuns bons para responder isso. Mas hoje é a vez do Ricardo. Essa não é minha live. Para mim, essa pergunta me soa com aquela pergunta que foi feita lá aquele pedido que foi feito para o Gandhi de falar para o filho da moça sobre o açúcar. Né? Eu ainda não controlo muito bem minha alimentação, não. Então eu não falo disso. Olha, eu penso o seguinte, né? A gente tem médiuns vegetarianos, médiuns carnívoros, né? Eu acho que a questão da alimentação é importante, sim, mas no dia da reunião, nos momentos que antecedem, eu acho que talvez o que se recomende, a opinião pessoal, eu conduzo dessa forma, numa alimentação mais frugal, para não pesar o aparato mediúnico, né, no processo digestivo.
porque às vezes pode comprometer, dependendo da ingestão, do que você possa estar ingerindo. Mas eu sei também que talvez possa não interferir em nada, né? Porque o que tiver que ser trazido, né, será trazido, né? E a gente tem se o trabalhador se coloca à disposição com seriedade, com sentimento, com entrega, né? E há uma espiritualidade que cuida de determinados aspectos também energéticos. Então, eu acho que é por aí, é o que eu penso, dessa forma. E você, Maria, também mais experiente, né? Gente, essa questão da alimentação é um grande desafio para a gente, mas com o tempo a gente vai se libertando de certas dependências. Teve uma época da minha vida que dos 30 dias do mês eu passava 17 sem poder comer carne em função das mediúnicas, né? E tinha, naquela época, né, na década de 80, tinha outras recomendações que foram questionadas posteriormente e tal. Mas, assim, tanto para quem está no início do desenvolvimento mediúnico, quanto quem já está há muito tempo no exercício, a recomendação é que não se coma carne, não porque seja um alimento impuro, é porque dentre os alimentos que nós ingerimos, ele é o que mais necessita de energia para ser digerido. Digerido e metabolizado pelo organismo. Então, recomenda-se que naquele dia da reunião mediúnica você não come carne. Mas não adianta nada você comer carne e fazer uma discussão do seu relacionamento com o marido ou com o namorado ou com a esposa. Não adianta nada você não comer a carne e fazer compra no supermercado para poder aproveitar as ofertas que você tem que sair dando soco em todo mundo para chegar lá na prateleira. Então, assim, é importante que a gente se prive e assim, não adote somente alimentação leve, mas uma conduta leve, ambientes leves. Não é dia de resolver problema no cartório. Tem uma série de cuidados, né, que não só a questão da alimentação, que no dia da reunião a gente deve evitar, para que a gente chegue psiquicamente e energeticamente mais predisposto ao trabalho mediúnico. Pode ser que durante o dia espíritos sejam ligados ao campo energético do médium e ele não passe bem o dia, porque quando um espírito é ligado ao campo energético do médium, os problemas do espírito se aliviam porque os sintomas agravam no médium. E aí muitas vezes o médium deixa de ir na reunião porque teve febre, porque está com dor de cabeça, porque está com indisposição energética. E, no entanto, o importante é ele ir, mesmo que ele vá para receber tratamento. Então, assim, nós temos que ter muita vigilância no dia da reunião, porque retirando aqueles casos graves de enfermidades que precedem o dia da reunião, uma febre que surge, uma dor que apareça, tem que ficar de olho, porque senão a gente deixa de ir e deixa de prestar o auxílio que precisava. Então, são uma série de fatores que contribuem para a produção mediúnica ser boa na reunião à noite, no decorrer do nosso dia. Isso é o mais importante, né? Essa coerência, né? No dia a dia, manter esse alinhamento, né, que você está falando aí, Maria, todos os dias, né? Porque não vale a pena você ter 1 ou 2 dias de santinho que antecede a reunião e nos 2 dias seguintes, nos outros dias, ser aquele carrasco dentro de casa, igual que você está falando, né? Aquele mal-estar que você cultiva. Então a gente tem que ter uma coerência, porque esses espíritos que são ligados para a gente, às vezes, não são somente no dia da reunião. A gente já os traz de véspera, né? E eles ficam observando a nossa postura também, né? Como que nós estamos e como que a gente se porta no dia a dia. Porque muitas vezes eu entendo também, mesmo que seja um espírito ligado a uma evocação, todos nós ali fazemos um só corpo,
não é? De alguma maneira, aquela entidade também está ligada a mim, porque se há essa ressonância, essa sintonia comigo, é porque há uma história, eu tenho uma história semelhante que eu preciso cuidar também, não é? Então eu tenho que ter essa postura aí dessa dieta, né? Não somente desse regime de vida, vamos dizer assim, não o regime, basicamente somente o regime alimentar, um regime de vida coerente todos os dias da vida. Né? Muito bem. A próxima pergunta da Silvana Ribeiro: como eu vou conhecer meu mentor? Pois eu não sei quem ele é. Aí, ó, isso é para vocês responderem. Essa eu já respondi como aconteceu comigo, né? Assim, é o momento de cada um, né? É procurar sempre estar fazendo a sua reforma íntima, estar sempre presente, né? Nos dias de reuniões, procurar identificar esses momentos em que a gente recebe convites, igual você falou agora há pouco, Maria, de fugir da reunião, mas mesmo assim ir, nem que seja para ser tratado, né, é a nossa continuidade, né, é estar sempre disponível ali para o trabalho e manter essa sintonia, né, da reforma íntima, porque o mentor está ali ao nosso lado sempre, né? Às vezes, né, a gente precisa mostrar a nossa perseverança para ele, porque é um trabalho muito sério, né? E quando o mentor se revela, né, ele está mostrando quem é, está mostrando a sua história, né? Então ele não pode se revelar assim, se ele não encontra no seu tutelado, vamos dizer assim, a disponibilidade, a seriedade, porque se o médium, né, não der, né, esse espaço, né, ele vai buscar outro para trabalhar, não é verdade? Então ele tem que aguardar o tempo, né? Igual você falou, às vezes é 5, 10 anos de limpeza do aparato mediúnico para que ele para que encontre condição de sintonizar com alguém de de uma outra esfera, não é? Eu chamei o Ernesto de Pedro uma década ou mais. Pois é, eu chamei o nome meu de Pedro para ele e ficou Pedro até um dia alguém falar que não era o Pedro. Mas era a mesma pessoa. Então, tá tranquilo. Eu segui o seu exemplo e dei o nome para ele de Luiz, até ele se manifestar. E quando ele se manifestou, ele se revelou quem era, né? Pois é, então tá Tiago. bom. Olivia Tairel está perguntando como diferenciar um sonho comum. Peraí, o Arnaldo quer comentar. Perdão, Arnaldo, perdão. Não, tudo bem. O risco aí é só chamar o urubu de meu louro, né? Então é tomar cuidado, se é mentor mesmo, né? Tá certo. E independente... Se é mentor, se é obsessor, né? Pois é. A sintonia é estreita. Independente do mentor se identificar, e vai ser dessa forma que vocês falaram, né? Que ele vai se identificar. O importante é captar as vibrações dele, os ensinamentos e a presença, né, constante na nossa vida, intuindo e trazendo as coisas. O nome, ele vem, às vezes não vem. O nome é o menos importante. É o menos importante. E quando eu cheguei a essa conclusão, ele se revelou. É interessante você falar isso, Arnaldo, porque eu coordeno uma reunião de educação e desenvolvimento mediúnico lá na SEED, Sociedade Espírita Irmãs do Fogo. Aí o pessoal me pergunta, como é que eu vou saber que é meu médico, que é meu orientador? Eu falei, olha, você pode perceber por um cheiro, você pode perceber por um calor, por um pensamento que sempre te antecede antes de você sentir a segurança dele. Então, assim, tem várias formas de perceber o mentor que não seja vendo, sabendo o nome, mas você vai estar sempre pegando ali um canal de ligação com o seu amigo espiritual. Levando em consideração que o amigo responsável pelo desenvolvimento do seu trabalho mediúnico, naquele grupo, naquela tarefa, não é o mesmo amigo espiritual que avalizou a sua reunião.
Não é o mesmo mentor que te direciona na evangelização infantil. Então, a gente tem aquele no imaginário que nós vamos ter aquele mentor, ele é o mentor. No entanto, nós temos vários parceiros de trabalho, né? Então, não dá para a gente pôr na caixinha assim muito certinho, não. Vamos lá? É exclusivo, né? Ô, gente, não é por nada Meu não, mas mentor. 9h31, tá? Nós ainda estamos aí com 64 espectadores na sala, né? Então, Vamos até 60. como é que nós vamos fazer aí? E temos mais 1, 2, 3, 4 participações aqui para compartilhar. Vamos avante? Eu acho que dá para responder. Então, vamos lá. Vamos lá. A pergunta da Olivia é como diferenciar um sonho comum de um desdobramento? Deve ser um desdobramento pelo sono, né? Creio que sim, aí é com vocês também. Uai, por que, Arnaldo? Você não desdobra, não? Consciente, não. Só nós médiums? Consciente, não. Ah, meu Deus. É, Ricardo, então é contigo. Eu começo aqui, então, aí você complementa aí, Maria. Eu já percebi, né, que quando, né, são desdobramentos noturnos, a coisa tem é muito viva, né? E a sequência dos fatos, eles têm uma ordem, um princípio, um meio, um fim e um sentido. E que quando você desperta, você guarda uma memória real daquilo. E você consegue, muitas vezes, sentar e anotar, né, tudo que você percebeu, tudo que você sentiu ali naquele desdobramento. E quando é um sonho, né, costuma ser mais para o final da madrugada, e são situações meio desconexas, que você não consegue perceber uma relação entre os fatos, você fica meio perdido naquela situação, né? Eu já consegui identificar, né, na minha experiência pessoal, dessa maneira, né? Quando é um desdobramento, há um objetivo, um trabalho. Então, eu sou direcionado para ter uma memória mais fixa, mais real daquilo que foi vivenciado naquele desdobramento. É assim que eu percebo. Eu não tenho nada a acrescentar. Penso da mesma forma. Aqui, deixa eu dar um feedback para vocês aqui. A Fernanda está agradecendo a oportunidade e quer que a gente continue. Reinaldo Scarpone, tá muito bom para continuar. A Olivia Beleza. Também. Grande abraço aí, Reinaldo. Nosso querido companheiro lá, ele e a André estão assistindo. Reinaldo é lá do GN1 também, né? Olha que legal, gente. A Júlia está lá na Alemanha, Júlia C. Está na Alemanha, lá são 2h32 da madrugada e ela está com a cara aberta aqui, pronta para ouvir mais. Já que tá alegria, desdobrado. Grande abraço aí. Beijão para a Júlia. Grande abraço aí. Adriane também, do nosso grupo, está dando os parabéns, muito esclarecedor. E vamos que vamos. Vamos para a próxima. Abraço aí, Adriane, também para você. Alegria sempre também que a gente está junto aí nos nossos trabalhos mediúnicos.